Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre o segundo reino do nosso estudo, que são os fungos, tá? O reino fungi. A gente já falou sobre as bactérias, agora a gente vai tratar desse segundo reino, tá? Evolutivamente, que a gente está trabalhando. Vamos começar a falar um pouquinho sobre eles, né? Só pela imagem, vocês já percebem mais ou menos quem faz parte desse grupo, né? Lembrando que não são só esses indivíduos da imagem, não, são os cogumelos, tem outros também. Mas os cogumelos são os mais populares, né? Digamos assim, no reino fungi. Então, vamos começar aí sobre umas características deles. Só lendo a legenda da imagem, tá? Os fungos, eles são conhecidos popularmente como bolor, mofo, fermento, levedo, orelha de pau, champignon, né? O cogumelo, tá? Então, são vários os nomes que o fungo recebe popularmente. Sobre as características básicas, todos são eucariontes, ou seja, eles têm carioteca ao redor do núcleo da célula dele. Todos são heterótrofos, ou seja, eles precisam de outro indivíduo para se alimentar, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Sobre quantidade de células, eles têm dois tipos, tá? É uma evolução isso também, existirem dois tipos. Existem os unicelulares, que só tem uma célula, e os multicelulares, que tem várias células. E uma coisa super importante é que os fungos, eles são saprófagos. Quando a gente fala que um indivíduo ele é saprófago, é porque ele desmancha, né, entre aspas, ele desmancha animais e plantas mortas, né? Dessa forma ele vai permitir que a matéria orgânica retorne ao ambiente para dar continuidade ao ciclo da vida. Então o fungo ele é um decompositor, né? Vulgarmente falando, ele é um decompositor. Aí o que acontece nessa situação dele ser um saprófago? Olha a imagem do morango. Essa imagem aí a gente vê quase sempre, né? No pão, no morango, na laranja, tá? E quando você, não façam isso, tá? Mas quando você sem querer pega nesse alimento mofado, se você fizer lavar a mão depois, obviamente, né? Você vai ver que ele desmancha, né? O alimento ele tá aquoso, ele tá bem aguado. É o que fungo faz, né? Ele vai liberar a enzima digestiva para fora do corpo dele. É uma digestão extracorpórea que acontece fora do corpo do fungo, né? Então fica ligado nessa identificação, tá? Essas enzimas, elas vão agir no meio orgânico, ou seja, elas vão agir no corpo do alimento, no morango, na banana, na maçã, na laranja, no pão, tá bom? E vão degradar essas enzimas em moléculas mais simples, que vão ser absorvidas pelo fungo. Então, ele faz essa transformação, ele apodrece o alimento para poder quebrar moléculas e fazer com que elas fiquem mais simples para poder absorver, certo? Sobre essas imagens, a gente tem aí os tipos de fungos parasitas, né? Os fungos parasitas são aqueles que provocam algum tipo de doença, né? No caso aí da imagem, a gente tem uma folha, né, manchada. Essas manchas, elas são provocadas por fungos e um dedinho aí, né, do pé com micose, tá? Então, os fungos parasitas, eles não agem só em animais, no homem, né? Também eles vão agir em plantas, tá certo? Lembrando, gente, que sobre a decomposição, né, que a gente falou um pouco mais acima, essa decomposição ela pode também ser prejudicial ao homem, tá? Ao mesmo tempo que ela é benéfica para a natureza, para o ambiente, porque ela dá continuidade ao ciclo da vida, ela pode trazer um prejuízo, né, ao homem quando a gente tem roupa mofada, alimento mofado, móveis, né? A madeira, ela, quando tá úmida, ela costuma mofar com muita facilidade. Então, eles vão ser objetos e roupas e alimentos estragados, né? Então, de certa forma, é prejudicial, certo? Vamos prosseguir, então. Isso aqui a gente já falou, né, sobre as doenças. Agora, sobre a estrutura, tá? A estrutura do fungo. A gente tem aqui na imagem as três partes principais, tá? Que é o corpo de frutificação, que é essa parte do chapeuzinho do cogumelo. As hifas, que são as linhas que formam o fungo.
e o micélio, que é um conjunto de hifas, tá? Então, e essa estrutura são de fungos pluricelulares, tá bom? São 3 partes básicas. Aí eu botei 2 partes, é porque eu não disse que as hifas são conjuntos de... O micélio é um conjunto de hifas, tá? Mas são 3 partes. E depois vocês podem desenhar esse esquema no caderno para memorizar bem. Agora, como que eles se reproduzem? Pode ser de 2 formas. Tem a forma assexuada e a forma sexuada. Como a gente já sabe, a forma sexuada ela envolve 2 indivíduos de sexos diferentes. Agora, a forma assexuada tem de 2 tipos, tá bom? É o brotamento ou a produção de esporos. Não, são 3 tipos, perdão, e a fragmentação. Tá? A fragmentação é quando o fungo, um cogumelo, ele se parte e consegue dar origem a outra através daquele pedacinho. O brotamento é a mesma coisa que acontece com o vegetal, quando se cria um brotinho e a partir daquele brotinho a gente tem outro cogumelo novo nascendo. Em relação à produção de esporos, a esporulação, que é o que acontece com o fungo que dá nos alimentos aí, no pão que a gente tem em casa, o fungo ele produz esporos, o cogumelo ele produz esporos no corpo de frutificação, que é o chapéuzinho ali dele. Esses esporos são como se fossem sementes, eles vão germinar e vão se fixar em outro lugar, tá? Os esporos são é um pozinho, tanto que se você sem querer pegar num pão mofado, numa laranja mofada, você vai sentir aquele pozinho que é liberado do fungo. Eu vou deixar um vídeo para vocês aí, para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas a reprodução são desses 2 tipos, tá? Não esquece, a sexuada, que é o brotamento, fragmentação ou produção de esporos, ou sexuada, quando tem um encontro de indivíduos de sexos diferentes. Aí a reprodução sexuada, tá? Essa imagem aí mostra pra gente, lá embaixo ali nas raízes, que são os micélios, mostra pra gente uma ligação, eles se enraizam juntos. A troca de gametas, a troca de gametas sexuais, no caso, acontece através desse emaranhado de micélio, onde de um fungo, de um cogumelo, acaba encontrando do outro. Acontece uma mistura para poder gerar um novo cogumelo. Super mágico. Em relação à alimentação, medicamentos, o fungo ele tem uma certa importância no nosso dia a dia, Na alimentação, tem muitos fungos que são comestíveis e utilizados na alimentação. É o caso de cogumelo, como o champignon e o shiitake, tá bom? Também é utilizado para fazer bastante coisa de comidinha. Outros fungos, eles são utilizados na produção de alimento como o pão, nas bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, e também na fabricação de queijo. Em relação à fabricação de pão, são utilizadas as leveduras, tá bom? Também chamado de fermento, O pãozinho lá da padaria, ele cresce por conta de um processo realizado pelo fungo, que pode ser que a gente veja futuramente. Essa fermentação, nessa fermentação, vou dar só uma diquinha, tá? Ele libera, ele vai produzir gás carbônico e um álcool, o nome do álcool é álcool etílico, a partir do açúcar. Aí, quando ele libera esse gás carbônico, ele faz com que fiquem bolinhas dentro da massa do pão e faz com que o pão cresça e fique fofinho, tá? Isso que acontece no crescimento do pão. E aí, na produção de bebida, a gente tem uma fermentação diferente, O vinho, por exemplo, ele é fabricado a partir da fermentação da uva. Já a cerveja ela é produzida através da fermentação da cevada. Então, são fermentações de produtos diferentes, de ingredientes diferentes. Em relação a medicamento, alguns fungos, eles são capazes de matar a bactéria. Eles têm substâncias bactericidas. O que acontece é que a partir dessas substâncias bactericidas são criados os antibióticos, O exemplo que eu botei é a penicilina. A penicilina é utilizada no combate de doenças infecciosas causadas por bactérias Streptococcus. Lembra lá qual é a Streptococcus e depois você me diz qual é o formato dela, que nem eu perguntei semana passada. Aí algumas imagens, tá? Dos fungos para vocês, no pão, na laranja. E uns fungos super bonitinhos também,
tá, gente? Mas tem que ter cuidado, nada de botar na boca, porque existem alguns que produzem uma toxina, que fazem muito mal. Tá bom? Então, gente, foi isso. Essa foi nossa aula de hoje sobre os fungos. Vou deixar atividade para vocês, vou deixar pesquisa para vocês, vou deixar vídeo para vocês. E qualquer dúvida, estamos aí. Bons estudos!